base. Ô, pessoal, na base o que na opinião de vocês pode atrapalhar o Flamengo em 2020? Porque, olha, se era para montar elenco, o elenco do Flamengo é fortíssimo, fortíssimo. Paga em dia, estrutura funcionando, Maracanã todo jogo lotado. O que pode atrapalhar o Flamengo em 2020? Se o Jorge Jesus não renovar o contrato por uma temporada. Olha, se tudo está sendo feito, mesmo assim, tudo se eles souberem contratar um técnico se bom... não for o Jesus, o Sampaoli está offline no mercado, esperando uma possibilidade aqui dentro do cenário nacional. O Sampaoli supriria a altura o Jorge Jesus. Muda o estilo de jogo, claro. Tem boas condições até de superar. Mas eu acho que tudo está sendo feito para o Jorge Jesus. Qualquer treinador que substitui o Jesus está ferrado. Estaria ferrado porque o legado do Jesus. O Flamengo é a mesma coisa. O Sampaoli, qualquer treinador viu. Não, qualquer um, porque você tem que chegar e o grau, o nível de qualidade, o grau de exigência está muito lá em cima. Gente, o cara em 6 meses ganhou tudo. Ele ganhou tudo. O que era para ganhar? Não, mas assim, então, tudo é... Pô, não, ele ganhou 2 títulos expressivos. 40 anos... Brasileira, Libertadores. Deixa eu te falar, 40 anos lá, 38 anos você ganhar uma Libertadores. E o brasileiro, da forma que ele ganhou, gente, é brincadeira. Quebrou o recorde de tudo. O treinador qualificado, cara, ele sonha em pegar um objetivo desse. Time qualificado, investe pesado, tem estrutura, paga em dia. Tem material humano para trabalhar. Um cara competente, Benjamin, ele consegue segurar o volante e continuar a corrida, cara. Não. Rogério Ceni, quando saiu de São Paulo, nenhum goleiro conseguia jogar no lugar dele. Agora conseguiu. Acharam o técnico hoje no padrão que o Flamengo tem mais fácil. O Sampaoli não ganhou título no Santos, mas a torcida adorava o cara, gostava de ver o Santos jogar. Você vê, o Gesualdo chegou 2 jogos, já começa a cobrança. Por quê? Porque o grau de exigência que o torcedor do Santos tinha aumentou demais, o cara quer ver aquilo lá. Ele gostou do que ele viu, ou não é? Sim. Mas o ano passado eu fiz esse comparativo e as pessoas não entenderam. Eu repito. Porque você não consegue se expressar bem. Não, pelo contrário. É que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de chamar não é. Às vezes ele fala. Ele começa com aquelas analogias. A abelha, o mel, o carro, ele vai falar um carro. Pelo contrário. O ano passado, quando eu fiz esse comparativo, e não se prendam a títulos, eu estou falando com relação a trabalho. Eu repito. O que o Sampaoli fez com o Santos no ano passado foi muito mais difícil de ser feito do que o que o Jorge Jesus fez com o Flamengo. O Sampaoli, ele pegou um time aí desacreditado, um time aí que ninguém gostaria de pegar, um time que era desacreditado, inclusive pela própria torcida do Santos, e ele colocou o Santos na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Jorge Jesus, ele teve muito mérito no trabalho dele, fato que teve. Porém, olha a estrutura do Flamengo. Olha o elenco que o Flamengo já tinha nas mãos. Tudo bem, reforçou, trouxe 7 jogadores aí para reforçar o sistema defensivo, sim. Mas com o que o Flamengo já tinha na mão, já dava para fazer algo melhor. Tanto que quando ele chegou, ele não tinha os 7 à disposição. Ele foi ganhando com o passar do tempo. E ele já fez o Flamengo jogar diferente. Mas não foi mais do que obrigação dele, cara. O Flamengo, pelo investimento que fez, pelo material humano que ele tinha, pela estrutura que tinha e pagando em dia, o Jorge Jesus correspondeu às expectativas. Ele foi contratado para isso. Ele provou que é competente. Sim. Provou a competência. Porque um técnico incompetente pegaria esse time do Flamengo e não faria nada. O Jesus não, ele pegou e mostrou o resultado. Ele é competente. Não, mas são coisas diferentes. O Jesus correspondeu às expectativas, ponto. Correspondeu. Mas quem vier para... Não. Ele correspondeu às expectativas, isso é uma coisa, correspondeu. O que ele fez superou as expectativas. Sim. São coisas diferentes. É verdade. Tá certo? Que ninguém aqui venha me falar que imaginava algo nesse patamar, pô. Não. Se ele tivesse ganho... Mas ele não tirou leite de pedra, bem. Essa que é a grande realidade. É porque ele chegou contra o Atlético Paranaense e foi desclassificado pelo Atlético Paranaense. Ninguém falou que era para jogar com o Emelec, o primeiro jogo foi ruim. Depois você que fazer o segundo jogo acertou o time. Se Jorge Jesus tivesse ganho o Brasileirão com o Flamengo fazendo isso, era lindo e maravilhoso já. Gente, o cara ganhou a Libertadores. Independentemente dos títulos, o Jorge Jesus mexeu com a estrutura do futebol brasileiro. Mexeu com o formato de jogo, mexeu com uma série de outras situações. Tá treinamentos, aplicação de métodos. Aí eu já discordo de você. Já discordo. Eu acho que ele e o Sampaoli. Eu acho que mais o Sampaoli do que ele. Eu não acho. Acho mais ele. Ele que ganhou. Sim, não, tudo bem. Mas aí vai entrar naquela história que o Mano acabou de falar. Olha os jogadores que ele tinha e os jogadores que o Sampaoli tinha. Sim, claro. Mas no final das contas... Claro, a gente não vai saber. Então o Sampaoli poderia dirigir o Flamengo, podia não ganhar. Podia.
Agora, eu acho que a proposta de jogo do Sampaoli, eu acho que foi muito mais radical do que a do Jorge Jesus. É diferente mesmo. Completamente diferente. Mas eu prefiro a do Jorge Jesus. Não, tudo bem, é uma questão de preferência. Mas eu acho que mexer com as estruturas do nosso futebol, mexer com conceitos, o Sampaoli mexeu muito mais do que o Jorge Jesus. Só que tem uma coisa. Tanto é que os times hoje tentam jogar muito mais a maneira do Sampaoli do que a maneira do Jorge Jesus. Os times tentam fazer isso. Pela marcação alta, as linhas próximas. Porque ninguém tem a qualidade que de jogador que o Jorge Jesus tem. Mas eu vou entrar no outro Mas ele tema. poderia fazer isso com Eu acho que os dois tiveram Ele influência. marca a linha alta, aquela pressão de 30 minutos no começo do jogo? Não, é o que ele fez na Libertadores, o que ele fez no Campeonato marca Brasileiro. bem menos. 30 minutos, aquela Bem pressão menos. total. Bem menos. A diferença é um volante fixo que o Santos voltou a Acho o voltar Jorge agora. Sampaoli um chamado grande volante técnico, fixo. mas não sei se Fica daria sempre tão na certo cabeça no de área. Flamengo assim. Acho o Jorge Sampaoli um grande técnico, mas não sei se ele daria tão certo no Flamengo. Por quê? Porque o Jorge Sampaoli, ele pegou um elenco do Santos muito jovem, um elenco desacreditado e que muito comprou a ideia dele. Um elenco de pessoas, de jogadores que precisavam amadurecer no futebol e que viam nele talvez um espelho ou uma referência. O elenco do Flamengo já é rodado, cascudo, vencedor e já tem uma outra linha de raciocínio. O Jorge Sampaoli, muitas vezes, o Sormani disso sabe, ele é um cara de difícil trato até com o próprio grupo. Ele nunca foi um cara tão aberto, nunca foi um cara tão... se mostrou simpático à própria comunicação. Isso a gente via, inclusive, na própria imprensa. Nunca fez questão de falar uma palavra em português, etc e tal. Então, em alguns momentos, era um cara muito complicado de se trabalhar e passou por um período de instabilidade no Santos no segundo semestre que todo mundo viu. Foi quando, na volta da Copa América, quando o Santos teve uma ligeira queda. Ficou um grande período sem vencer, que foi, naquele momento, um conflito entre alguns jogadores que não aceitavam banco de reservas, etc e tal. E naquele momento depois foi contornado. Quando ele pegou a seleção da Argentina, que era uma seleção no mesmo nível de elenco do Flamengo, de jogadores medalhões, de jogadores consagrados, muito bons jogadores, ele entrou em rota de colisão com muita gente pelas ideias que ele tinha. Quando ele trabalhou no Sevilha, o final de trabalho dele no Sevilha foi um final de trabalho também já que começou a dar ingresia com alguns atletas. Ele pensa muito parecido, tem até a metodologia do Marcelo Bielsa. E que o apelido do Bielsa é louco. É louco porque ele é fissurado, completamente 140% por futebol, e porque ele é um cara que o trato dele no dia a dia é complicado. Tanto é que as ideias dele até de futebol são ideias que muita gente não entende. Como é que o cara no auge larga a seleção da Argentina para trabalhar no Chile, e do nada ele pega o Lille da França, ele vai trabalhar no Leeds, sendo o nome que ele é no mercado. Então isso pode ser um diferencial. O Jorge Jesus me parece um cara, além de competente, mais maleável, mais boa praça, firme, obviamente, um cara que cobra, mas com uma personalidade diferente do Jorge Sampaoli para lidar com esse tipo de elenco. Entendeu tudo? Não, porque você é muito louco, velho. Você começa a falar um monte de coisa, de repente você freia. Do nada e o negócio não teve começo, meio e fim. Se fosse motorista de ônibus, todo mundo caía. Não teve começo, meio e fim. Hã? Se ele fosse motorista de ônibus, né? Aquela rapaziada, tudo em pé, segurando ali. De repente, fio o pé no fio. Sabe, não tem um começo, não tem um meio, não tem um fim. Tá bom, se você ficou no WhatsApp, O Bruno vendo um Henrique, tweet, não, eu tô falando com a produção, porque vai... eu então tenho você que não falar com a entendeu, produção. claro, por isso que você não entendeu. Por isso que eu uso o ponto, Não, porque tem por isso coisa que que vão acontecendo no por isso que você programa. não entendeu o que eu falei. Alguém entendeu? Que alguém que ouviu? Não, entendi. Eu parei no Biel. Eu tenho uma vaga ideia.